Continuando então o nosso programa, eu falava que a prioridade é do nosso povo, é do povo judeu, no conhecimento das boas novas do reino, anunciada por Yeshua e seus Shalirim, os seus apóstolos. E momentos antes da ascensão de Yeshua, ele dá as suas últimas instruções e nesta ele fala que de Jerusalém deveria partir a pregação para todo mundo e que essa pregação das boas novas do reino deveria começar por Jerusalém. Isso significa que a prioridade do nosso povo, a prioridade do povo judeu. E a gente sabe que no dia de Pentecostes, na festa de Shavuot, festa de Pentecostes, ou festa das semanas, estavam ali presentes judeus, israelitas, que habitavam fora das terras de Israel, que habitavam na diáspora. E estes estavam ali celebrando essa festa, e Deus, então, naquela ocasião, estavam ali também, obviamente, os discípulos de Yeshua, os apóstolos, porque, como eu disse anteriormente, eles não abandonaram a fé judaica e nem criaram uma nova religião, eles continuavam judeus, com um diferencial que eles criam em Yeshua como Messias, e eles estavam ali participando da celebração da festa, e de repente cai o Espírito Santo ali, momentos antes, ali no cenáculo, sobre eles, e Pedro, usando da palavra, Kefa faz uma prédica ali para o nosso povo, fala do Messias, fala de Yeshua, e ao final dessa prédica, cerca de 3.000 pessoas decidiram passar pelo batismo ou pela Tevilá. Por quê? Porque essas cerca de 3.000 pessoas perguntaram, dentre eles, perguntaram a Pedro e aos demais Shalirim, aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Que faremos? A mensagem era tão impactante, era tão séria para o nosso povo, que, como eu disse, não vivia uma situação espiritual das melhores na época, que a reação foi essa: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Convém lembrar, telespectador, que a partir do sacrifício de Yeshua, a gente sabe que no momento da morte de Yeshua, aconteceu uma coisa inédita. O véu do templo, o véu que cobria o Santo dos Santos, o Santíssimo, onde lá dentro ficavam as tábuas da lei, a arca, esse véu partiu em dois no momento da morte de Yeshua. Isso tem um significado. Nós sabemos que, eu estou fugindo um pouco do assunto para dar alguns detalhes, nós sabemos que uma vez por ano se celebrava o Yom Kippur, até hoje é celebrado, que é o dia do perdão, mas no contexto bíblico é o dia da purificação do santuário. E somente o sumo sacerdote podia entrar dentro do Santo dos Santos para fazer a purificação do santuário, expiação por si e pelos pecados do povo, e fazia a purificação do santuário pelo ano que havia passado. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Com a morte de Yeshua, esse véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo, o lugar santo, a primeira parte do santuário, os sacerdotes entravam ali diariamente, oferecendo ali sacrifícios e, enfim, fazendo ali os trabalhos
sacerdotais. Mas nesse lugar santíssimo, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez no ano. Primeiro ele fazia uma expiação por ele, se purificava, para depois ele poder entrar ali com o sangue do bode e fazer ali a expiação do santuário, a purificação do santuário. Na morte de Yeshua, esse véu se parte. O que isso representa? Que o caminho para a presença do Eterno, para a Shekhinah, porque ali dentro do Santo dos Santos, Deus se fazia presente. O caminho para acessar a Deus estava aberto dali por diante. Houve um grande terremoto, diz o Evangelho, e o véu do templo se partiu. Então, dali por diante, se anunciava, ou já um pouco antes, desde João Batista, que a remissão de pecados, o perdão de pecados se obtinha através do sacrifício de Yeshua. Yeshua garantiria para todo o nosso povo o perdão de pecados a partir daquele momento ali. Mas era necessário que se passasse pela Tevilá, pelo batismo, para tomar posse dos benefícios desse sacrifício expiatório feito por Yeshua. E isso ocorria mediante o arrependimento e o batismo, ou a Tevilá, para a remissão de pecados feita em nome dele, em nome de Yeshua. Então, naquele dia de Pentecostes, a prédica de Pedro fez com que as pessoas se arrependessem e o procurassem, que faremos, varões e irmãos, e Pedro lhes ordena, então, o batismo para a remissão de pecados. Então, como eu tenho dito nas minhas prédicas, a única coisa que o povo judeu precisava era crer que Yeshua era o Mashiach, era o Cordeiro de Deus, e passar pela Tevilá. E era só isso que os apóstolos ensinavam. Obviamente que aqueles judeus oriundos de várias partes, me parece que de 17 países, ou nações, ou cidades, que ali estavam presentes, obviamente que ao voltarem para as suas cidades, eles iriam procurar as suas próprias sinagogas, iriam continuar frequentando as suas próprias sinagogas, provavelmente alguns iriam falar da sua experiência com Yeshua, do conhecimento de que Mashiach já havia vindo, já havia cumprido a primeira parte do seu ministério, a condição de servo sofredor. Então, eles poderiam falar ou não, ou se calarem, para evitar algum tumulto na sinagoga. Mas a grande verdade é que esses estavam salvos, estavam remidos, tinham a remissão dos seus pecados asseguradas. Já não mais dependiam de um sacrifício diário lá no templo. Templo esse que 30 e poucos anos depois seria destruído por Roma. Então, a crença, a aceitação de Yeshua como Mashiach era fundamental para a salvação do nosso povo, porque o nosso povo estava vivendo uma vida, como eu disse, não muito reta diante da Torá, diante dos ensinamentos. E junto com a aceitação de Mashiach, vinha então a experiência da circuncisão do coração, com a Torá agora internalizada no coração de cada um daqueles que abraçavam a fé. Então Yeshua ordena que a pregação do Evangelho do Reino, das Boas Novas do Reino, começasse por Jerusalém. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas deveria começar por ali. Um outro texto também que nos chama a atenção, que nos mostra a importância também do nosso povo, do povo judeu, eu já citei, mas o texto de João 4:22, quando Yeshua teve aquela conversa com aquela mulher samaritana,
os samaritanos não se davam bem com os judeus, e Yeshua vai ali e fala da água da vida para a mulher samaritana, e Yeshua fala para ela, a salvação vem dos judeus. Vocês vejam que os samaritanos, não obstante serem israelitas, mas Yeshua evidencia para aquela mulher que a salvação vem dos judeus. Os samaritanos achavam que podia adorar a Deus lá em Samaria, mas era em Jerusalém que deveria se adorar a Deus naquela época. Aí Yeshua fala que viria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus, não apenas em Jerusalém, mas, enfim, em outros lugares que cremos nós ser a época que veio depois e até os dias de hoje. A salvação vem dos judeus. Então, estes textos que eu tenho lido para vocês mostram que a prioridade é do povo judeu, de ouvir, de conhecer a palavra. Mashiach é assunto judaico. Mashiach foi prometido para o povo de Israel. Seria aquele que iria restaurar o reino de Davi, assentar-se no trono de Davi e reinar, estabelecer aí o reinado dos dias do Mashiach, ou o reinado milenar de restauração da terra, que é o que nós esperamos. Então, o nosso povo, o povo de Israel, ao nosso povo, ao povo de Israel, foi prometido Mashiach. E essa mensagem a respeito de Mashiach, ela foi anunciada, como eu estou explicando, primeiramente ao nosso povo. Romanos ainda fala que dos israelitas, Romanos capítulo 9, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, e a Torá, e o culto, e as promessas pertencem ao povo de Israel. Eu explicava em programa anterior que muitas pessoas, ainda que bem intencionadas, certamente, quando encontram com o judeu, com o israelita, tentando demonstrar ali um ato de amor, de carinho, dizem, estamos orando por vocês. A minha congregação está orando pelo povo. Isso é uma atitude muito boa. Mas o melhor não seria pedir oração para aquele judeu, uma vez que ele teve a prioridade que faz parte da nação sacerdotal? Bom, vamos continuar em nosso próximo programa. Muito obrigado por sua atenção. Shalom Aleichem.